Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Pessoal aí das mídias sociais, uma boa noite. A todos os desencarnados, boa noite. Sejam bem-vindos à casa também, né? Como colocado, hoje a nossa conversa é acerca da temática de bem-aventurados os que são misericordiosos. É uma temática interessante que, antes da gente pensar, né, na misericórdia em si, a gente pode parar para refletir algumas outras bem-aventuranças que estão no Evangelho e que, para poder vivenciá-las, se faz sim necessário ser misericordioso. E um exemplo que é trazido lá no Evangelho segundo o Espiritismo é aquela bem-aventurança que fala assim: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E por que a misericórdia tem tanta importância numa outra bem-aventurança? Para pensar. Como na minha vida eu vou ter um comportamento um pouco mais brando, eu não vou responder o fogo com fogo. Eu vou ter a capacidade de me colocar no lugar do próximo que está ao meu redor, para ponderar as minhas ações, para agir com mais tranquilidade, para agir com mais serenidade frente a isso tudo. Se eu não tiver uma gotinha de misericórdia, de assim fazer, de entender que talvez a pessoa tenha os problemas delas, eu procurar me colocar no lugar dela. Às vezes a gente tem aquelas circunstâncias no ambiente de trabalho, né? E acaba que um colega fala com a gente assim de uma maneira meio grosseira, meio rude. A nossa tendência muitas vezes é fechar a cara, né? No primeiro momento e já não... E claro, nada justifica, né, a pessoa estar agindo de maneira grosseira e tudo mais, mas muitas vezes é uma pessoa que o normal dela não é aquele ali. E aí tu vai parar para entender o cenário que aquela pessoa está vivenciando na intimidade dela. Aí às vezes está com um familiar ali numa condição de saúde gravíssima, prestes a desencarnar. Está com a questão conjugal muitas vezes conturbada, com dificuldade financeira. Aí tu entende a importância dessa brandura de ser misericordioso a ponto de se colocar no lugar do próximo. O cara está tendo um dia difícil. Vai ser útil para algum dos dois se eu pegar e responder grosseiro da mesma maneira? Vai mudar alguma coisa? Vai ser produtivo em algum aspecto? Não vai, né? Então se faz importante a questão da gente ter esse olhar e o quanto é a misericórdia que nos estimula, né, a isso. Como da mesma maneira, quando a gente para pensar, né, na pacificidade das circunstâncias, eu conseguir apaziguar o que está acontecendo, da mesma maneira se faz necessária essa misericórdia. Porque, dou um exemplo, acho que a condição mais comum do dia a dia é quando temos as questões no trânsito, né? A gente toma uma fechada no trânsito, a gente acaba tendo uma condição ali que dá aquela discussão, dá aquele cenário, um buzina pro outro e a gente levanta o tom de voz, né? A primeiro momento que a gente querer brigar e já sair dando de dedo. E aí muitas vezes, num instante de impulsividade, ali a gente faz uma loucura. Vai resolver a situação? Vai mudar em algo o teu trajeto em questão de segundos que talvez tu vai ganhar naquele processo? Mas as consequências dessa ação, o quanto muitas vezes pode impactar na nossa vida. Eu estava vendo um filme esses tempos que se chama Relatos Selvagens, é um filme argentino, bem interessante. E basicamente ele tem ali, são 6 ou 7 histórias que vão desenvolvendo e exatamente de circunstâncias simples, que começou assim no estranhamento básico e aquilo ali vai tomando proporção e não é por nada que o nome é Relato Selvagem, que leva ao cúmulo da impulsividade e da brutalidade. E aí a gente nota, pra quê? Então, a gente conseguir se colocar nessa circunstância de não responder, de entender que muitas vezes, cara, não vai sair nada de produtivo. Conseguir ser pacífico dentro da nossa casa. De ver que a situação está um clima meio tenso. Cuida do que fala. Se não vai produzir, se não vai ser útil, né? E eis a importância de ter essa misericórdia, de olhar e entender o lado do próximo, de apesar de estar sendo um comportamento que às vezes não é legal, eu procurar agir de uma maneira que eu gostaria que agissem
para comigo se a situação fosse oposta, né? E assim a gente consegue refletir a importância, digamos assim, de que essa misericórdia tem quando pensamos em virtudes, atributos morais e assim por dizer, né? E para falar acerca da misericórdia em si, tem uma das parábolas de Jesus que eu acho interessante, porque a famosa frase dita nessa parábola, ela tem para-choque de caminhão ali, bordado no pano de louça, assim, mas a gente não para olhar a profundidade que isso aí traz, né? Que é a parábola da mulher adúltera. Que aí basicamente Jesus consegue trazer uma lição de misericórdia em níveis bem mais profundos do que quando a gente olha na superficialidade, né? Só para a gente contextualizar, alguns milênios atrás, né? Na sociedade da época tinha-se um código penal, certo? As leis ali que iam definir qual que era o crime, qual que era a punição que era infligida conforme o crime praticado. E nessa história, o que acontecia? A penalidade para o crime do adultério na época era a lapidação, apedrejamento em praça pública. A gente nota o desequilíbrio que isso aí servia para a mulher, né? O homem continuava uma figura idônea, né? Foi a mulher o pecado que desviou aquele cidadão de luz ali do caminho dele, né? Já começa o desequilíbrio por aí, né? Mas era o que se tinha de vigente na época. E tínhamos aquele cenário, então, ali armado para ser infligida essa punição. E aí chega-se a figura de Jesus nesse cenário. E aquela sociedade farisaica, no auge da sua hipocrisia, pensa, então beleza, agora nós vamos pegar Jesus na curva. Ele vai falar para a gente não apedrejar eles e não seguir a lei? Não é ele que fala, eu vim cumprir a lei e não destruí-la? O que ele vai falar? E aí essa figura, apesar de sim compreender a selvageria daquele código penal da época, ele desfecha essa frase, do atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Como que essa frase se aplica? Primeiro ela se aplica a todo mundo, né? E vamos tirar a lição a ponto da misericórdia, não apenas de não julgar, não criticar, não repreender, mas de trazer uma lição de aprendizado que funciona a melhoria. Essa frase, para aquelas figuras que estavam ali prontas para apedrejar, soa de uma maneira. Meus queridos, se a lei de vocês é essa, vocês estão mais é que certo de cumprir ela, beleza. Mas faz assim primeiro, dá uma olhadinha para dentro, rebobina a tua consciência. Se tu não fez nada igual, quiçá pior, mas pega e manda a pedra que tu tá mais que certo mesmo. O que todo mundo fez? Largou a pedra. Ele convidou esse olhar para dentro, esse mergulho interior e impediu aquela ação impulsiva daquela sociedade. Como da mesma maneira, essas mesmas palavras soaram para a mulher que estava sendo ali julgada de maneira importante, porque Jesus não criticou, ele não deu de dedo, ele não falou mal, ele não xingou ela, nada. Mas essas palavras servem como? Filha, tu viu que os outros, assim como você, também se equivocaram, também erraram? Tá tudo certo. Mas tu viu aonde o equívoco te trouxe? Não precisa fazer assim, vamos fazer diferente, né? O famoso vá e não peques mais. Era quando Jesus normalmente fazia essas coisas, dizia vá e não peque mais. Ou seja, olha onde é que esse teu comportamento te trouxe e o que te ocasionou. Vai e procura fazer de uma maneira diferente. Tu teve um exemplo prático, uma vivência que te mostra que o caminho não é esse e as consequências disso, né? Então assim é possível a gente ver a misericórdia daquela criatura num cenário todo, que era no momento onde ele ia ser questionado, ele conseguiu trazer isso aí numa misericórdia tão grande, que ele acolheu, ele abraçou, ele teve compaixão, ele ensinou todo mundo naquele cenário, sem ferir o que era importante, o que era legal, de ética, né, de cada um. Respeitando a cultura, os costumes, os valores legais e acolhendo todos como filho. Além disso, conseguindo trazer a lição do aprendizado, né, de um irmão mais velho, um mestre amigo, que se importa com o aprendizado verdadeiro daqueles que estão ao seu redor. Só que aí, o que acontece? A gente para olhar esse cenário
E passado esses 2000 anos, acho que faz o que? Uns 2 anos atrás aconteceu uma situação semelhante, que eu parei para refletir, se não me engano, foi uns 2 anos atrás, em que um homem estava em situação de rua, se relacionou com uma mulher casada. E aquilo ali veio à tona nas notícias, nas mídias ali na época, de uma maneira absurda, assim, que estava veiculando aqui na televisão, na rede social, e todo mundo ficou, gente. E passados 2000 anos, o que aconteceu? O julgamento, a crítica acontecia onde? Virtual. A gente basicamente requintou, porque daí a pedrada era virtual naquela mulher. E tu criticava a mulher, né? Gente, que isso é maluca, casada, vai fazer isso. E todo mundo, programa de televisão lá de fofoca, os caras passando a notícia e os apresentadores como se fosse psicólogo, né? Cientista social para definir o comportamento humano. Mas fizeram isso com a mulher. O que aconteceu com o homem? Começou a viralizar e ficar famoso. As pessoas convidavam ele para ir na festa, na balada e no camarote para tirar foto. Passaram a idolatrar aquela figura por ter feito isso. A gente nota como a raiz de um comportamento milenar segue, é difícil da gente desconstruir isso dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos. E tanto assim pode ver. Hoje no nosso comportamento ainda já tão enraizado como primeiro ponto o julgamento antes de qualquer outra coisa. Por quê? Muito é pela questão da estrutura social que a gente cresceu. Hoje em dia com as mídias, né? Que uma época ainda tu via a TV, tu vivia dentro da bolha que passava na TV, que era o que todo mundo estava vendo. Hoje em dia se tem lá o YouTube, se tem das redes sociais que tem conteúdo o tempo inteiro. Então eu posso gerir conteúdo só porque eu quiser ver. E eu vou passar a viver aquela bolha do que eu acredito, do que eu gosto, e o mundo para mim pode ser mais fechadinho. E qualquer coisa que foge do que é essa realidade a gente acha estranho, né? E assim desde lá da nossa infância. A realidade cultural que a gente foi criada, de ver a nossa família, a maneira de se alimentar, a maneira de se vestir, a cultura religiosa. E a gente cresceu tendo aquilo ali como parâmetro do que é certo e do que é errado. Alguns até tiveram a oportunidade de sair, estudar, conhecer outras culturas, entender o aspecto social por trás disso, viajar até para outros países, ver as realidades diferentes, os valores éticos e morais de cada um. Mas muitos de nós ficamos o quê? Enraizados nessa estrutura que está ali. E qualquer coisa que foge daquilo, a gente não tem a misericórdia necessária de procurar olhar e entender aquela realidade. A gente vive num cenário onde a gente tem muitos estrangeiros vivendo no nosso país. E muitas vezes a gente critica e trata uma subpopulação à parte. Tu não consegue conviver socialmente, de manter uma conversa com a pessoa normal. A gente trata de uma subpopulação para pegar serviço, e a gente não entende a realidade, não entra em mérito político, longe disso. Mas pelo contrário. Agora, um brasileiro que saiu e foi morar num país estrangeiro, sabe como é ruim tu ser tratado assim e sofreu preconceito. Mas por talvez aquilo ali nunca ter sido a nossa realidade, a gente está na zona de conforto, tô nem aí. E assim isso se repercute, se reflete em diversos aspectos da nossa vida. Se entrasse alguém aqui agora, abrisse a porta nesse momento, com uma vestimenta diferente, veio uma mulher cultura árabe com uma burca, alguém com traje de matriz africana, que talvez a gente está numa condição de evolução um pouquinho melhor, a gente não ia falar nada, né? Mas quando abrir a porta ia ser tipo aquela... Pauta, né? Pra que isso aí, gente? Por não conhecer a realidade e não entender o que talvez para nós é sagrado, é maravilhoso, a gente botar nossa fé nessa estrutura, ter a figura de Jesus. Pessoas em outro ambiente se devotam a outras criaturas, a outra estrutura de fé, a outra estrutura cultural, onde os valores daquelas pessoas são bem diferentes. Então a gente ter essa misericórdia para, pelo menos, acolher, procurar respeitar. Cara, é meio estranho, mas eu respeito. Até porque eu nunca parei para ler, entender, estudar, conhecer o que leva aquilo. Como que eu vou julgar algo se nem sequer eu conheço nisso tudo? E é nesse contexto que nasce esse nosso impulso de julgamento.
Porque às vezes até a gente se candidata a estar fazendo uma atividade social bacana. Atividade, vou lá levar sopa pro pessoal, né? É bem comum levar o pessoal em situação de rua ali. Vou dar uma sopinha, um prato de comida lá. E daí a gente tá nesse trabalho, a gente já sai pensando, não, eu sou uma figura, né? E eu projeto que as pessoas vão me idolatrar porque eu tô fazendo um favor para elas, elas têm que ser muito amorosas comigo. E o cara tá sem dormir, não troca roupa, não troca cueca, 3, 4 dias, passando frio, passando fome. E daí tem um que tá lá na fila e tá incomodando um pouco mais. Porque a gente já fica, isso aí dá vontade nem dá nada, né? Nem merece. Porque é uma realidade que não se aplica ao que a gente está vivendo. E cara, daí tipo, mesmo quando tu tá desejoso de fazer alguma coisa boa, aquele julgamento de tu ficar criticando o comportamento da pessoa tá ali. Tem para quem assistiu o filme do Divaldo, lá, O Mensageiro da Paz, tem uma situação parecida. Que eles estão levando a comida, tá ele e um camarada lá. E um eles vão levar, o cara fica bravo, bate na comida, começa a xingar. O que estava ajudando ele já queria brigar e ir pra cima do cara. Ele falou, cara, mas é esse aí que mais precisa. Tu entendeu? Esse vai saber o que está passando na vida. Uma vez na vida a pessoa é só pedrada, todo mundo xingando, criticando o cara, ignorando a pessoa como se a pessoa não existisse ali. Uma vez alguém que tratou como uma pessoa. E lembrar que é uma pessoa assim, ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem uma vida, ele tem um nome, ele tem uma história. Não cabe a nós julgar o porquê daquela pessoa estar ali. E não cabe nem a nós dizer o que é a resolução, a melhor maneira de agir, longe disso. Mas tratar com respeito, às vezes a pessoa vai lá contigo, tu olhar no olho, parar para ouvir com atenção. Tu é humano. Uma vez me aconteceu isso, e longe de querer me comparar, isso não, mas veio uma figura lá vender tipo, como se fosse um feitizinho assim. Cara, parei para ouvir o cara, falei, eu agradeço, não consigo comprar hoje, boa venda para amigo aí, tá? Mas longe de falar, tá? E o cara falou, nossa, obrigado, foi a primeira pessoa que me ouviu. Só que, tipo, eu nem me passou e eu não fiz isso por questão, nossa, eu tenho moral, não. Mas quando tu tá de bem humor, te pegou com a cara... E daí do nada o cara te coloca essa e tu para pra pensar, vai saber, às vezes o cara andou no sol o dia inteiro ali, mal comeu, né? Tu parar, o cara só ouviu, deu respeitou com uma pessoa normal que não tivesse, sabe? Não, beleza, vamos. Então são coisas nesse intuito no dia a dia, que a importância dessa misericórdia que nos convida a gente olhar de uma maneira mais leve para essa realidade que nos rodeia, né? Para as oportunidades e efetivamente no dia a dia a gente colocar em prática essa misericórdia, ser uma pessoa um pouquinho mais branda no nosso comportamento, ter mais facilidade em perdoar, em viver os ensinamentos de Jesus mais propriamente dito, né? Porque a gente pensa assim, nesse contexto da misericórdia, é uma virtude importante, porque o misericordioso ele tem facilidade em perdoar, em ser mais brando e assim por diante. E a partir do momento que a gente se afasta desse sentimento, a gente pode ter algumas complicações. E explico. Vivemos num universo de causa e efeito, certo? Para toda ação tem uma reação. Para cada causa vai ter um efeito correspondente. E muitas vezes a causa que a gente está gerando vai gerar um efeito não tão legal porque a causa não é legal. Vamos pensar assim, para ilustrar, até acho que eu mesmo trouxe aqui em outras palestras, tem uma estrutura que é do Dr. David Hawkins, que ele escala ali as principais emoções, né? Coloca algumas emoções no que ele chama de um estado expandido da aura, e daí tu tem lá alegria, amor, consciência plena, né? Esses sentimentos nobres e emoções, né? Algumas emoções intermediárias, e na porção de baixo ele elenca algumas que é um estado contraído, de baixa vibrações dessas emoções. E quais são essas emoções que vão estar ali embaixo? Medo. Quando fala medo, a gente tem medo da morte, a gente tem medo da vida, a gente tem medo da solidão, medo de envelhecer, medo do que vai acontecer amanhã, e se falta. E a gente vive preso nesse medo. Os sentimentos que derivam da dificuldade de perdoar. Ressentimento, mágoa, culpa.
sentimentos de vergonha e assim por diante. Porque o que acontece? Muitas vezes essa dificuldade que a gente tem de processar, de usar um pouquinho o que deriva dessa misericórdia, e a gente vai gerando dificuldade na nossa própria vida. E a gente não entende muitas vezes, porque em alguns campos e aspectos da vida, a nossa vida não vai para frente. Parece que o negócio está travado. Por que a nossa saúde não melhora em alguns aspectos? No próprio, a gente tem dentro da doutrina espírita, quando a gente pensa na nossa vitalidade, o nosso combustível, né, que nos mantém aqui, é o fluido vital, assim é colocado, né, na doutrina espírita. E o que acontece? Ele é distribuído no nosso organismo. Todo mundo já ouviu falar nos chakras? São eles que estão distribuindo isso aí. Para quem já viu a acupuntura, tem os meridianos, né? Tipo, aqui a gente tem veia e artéria, certo? Eles é como se fossem as veias e artérias que vão estar levando essa vitalidade. Para que eu estou falando tudo isso? Muitas vezes, essa nossa dificuldade em perdoar, em se libertar desses ressentimentos, em ficar vivendo amarrado a esses medos, é como se cristalizasse essa vitalidade e fosse entupindo aquilo ali, como que não conseguisse mais fluir essa vitalidade. E a longo prazo isso aí vai virando uma bola de neve. E o que acontece? Quando vê, somatiza. O que é somatizar? Vem para o corpo e a gente adoece. São emoções que muitas vezes acontecem, né? Alguém fez alguma coisa para nós, que a gente não está conseguindo perdoar, aquela emoção fica, né? Às vezes ela é uma bolinha assim que fica ali te incomodando um pouquinho. Se a gente procura trabalhar com isso, seguir em frente, perdoar, é como se tu desfaz aquilo ali. E o perdoar, quando a gente fala, a gente tem uma mania tipo, do esquecer, né? Não, esquece. É tipo, a pessoa que viveu um trauma, ela quer esquecer e ela bloqueia, que tu vai conversar, a pessoa ela não lembra. É um mecanismo de segurança para não voltar naquilo. E quando a gente fala perdoar, também, por outro lado, não precisa viver de beijo e abraço com a pessoa e passar a ser amigo de frequentar a casa. Não. Mas de olhar de uma maneira que eu entenda que, ok, apesar do equívoco, a pessoa ofereceu o que a consciência dela tinha na época. De eu não guardar o ressentimento e do que siga o caminho dele, com esse equívoco que foi, eu olho de uma maneira leve. Eu não desejo o mal daquela pessoa. Que siga em paz, vibra no caminho dela de amor e segue. A balança divina, ela é perfeita e harmoniosa. Quem tiver que pagar a conta se acerta com essa balança. Eu não sou justiceiro. E tu entende que eu consigo voltar, olhar essa situação que me ofenderam, que eu tinha aquele ressentimento e não mais me ferir. Pelo contrário, eu aprender com ela e conseguir me libertar, conduzir uma vida leve que vem através disso. Senão, às vezes, a gente guarda aquele negócio e aquilo bloqueia, e a gente não sabe por que não destrincha a vida num lado. Eu tive uma situação com um conhecido, que o pai ali, eram 3 irmãos, né? O pai tinha uma quantidade, assim, ó, posse de terra absurda, assim, ó, uma herança gigante. Desencarnou, ficou a parte para a mãe e uma parte ali dividida para os 3 irmãos. Os 3, por mérito, por trabalho, eram pessoas que tinham uma sucessão profissional boa, tinham uma condição financeira confortável, estável, bem tranquila. Só que o que acontece? Um desses irmãos meio que passou esse conhecido para trás. Hipoteticamente, era para ter 2 milhões para cada um, vamos dizer. Um passou para trás, ficou tirou 500 mil desse aqui. E a criatura nunca conseguiu perdoar isso aí. E era um cara que andava de moto, assim, gostava de fazer trilha de moto, esse tipo de coisa. Belo dia conseguiu cair e arrebentou o tornozelo. Tipo, foi pro médico. De princípio, não, vamos fazer tratamento conservador, não precisa cirurgia, eu acho que vai resolver. Foi, passou um mês, não respondeu, o cara teve que ir para cirurgia. Foi lá, fez a cirurgia, mexeu, ficou de recuperação, fisioterapia, voltando a incomodar. Passando o tempo, cirurgia de novo. E nessa brincadeira foram umas 4, 5 cirurgias, anos, eu estou falando de anos que se passaram. Aí pensou, não, vou me render. Vou pegar e fazer essa cirurgia espiritual, vamos resolver logo de uma vez isso aí. Fez umas 3 cirurgias espirituais. Ia e voltava, aquele tornozelo incomodando ali. Quase uma década indo na história, ele é visitado pelo conflito existencial.
pelaquela melancolia, pelaquela ansiedade, aquela aflição que às vezes não convida a gente a olhar para dentro e pensar nas coisas do ser e não mais apenas nas coisas do ter. Consequentemente, pelo aquele desconforto, o que o cara fez? Foi buscar resposta, foi buscar preenchimento. Passou a estudar a espiritualidade, passou a consumir esse tipo de conteúdo, estudar esse tipo de coisa, e tu vê que foi fazendo bem. E como uma maneira natural do despertar que ele teve de começar a estudar isso aí, por vontade ele falou, cara, vou me acertar com meu irmão, pegou, sentou, conversou com o cara, falou, água passada, tá tudo certo, não vejo a hora de voltar a conviver, quanta coisa de família o cara tinha perdido para não estar na presença, e se acertou e falou, cara, tá tudo certo, aperta a mão aqui, voltamos aí, cara, eu amo você, tá tudo certo, e foi. E ele nem lembrava mais do tornozelo. Acontece o quê? Que foi indo e aquele tornozelo foi parando de incomodar. Voltou no médico, fez exame e coisa, a lesão foi melhorando essa brincadeira. Até hoje não incomodou mais, o cara voltou a andar de moto. E tu vai olhar para um negócio desse e vai falar o quê? O quantas vezes a gente não bloqueia, às vezes é o aspecto financeiro, tá bloqueado. A vida não anda para frente, né? Chegou imposto de renda, a gente fica bravo que tem que pagar. Mas tu tá pagando é porque tu ganhou. Mas fica feliz pelo que tu ganhou, cara. Tu tem condição de pagar. Pior se não tivesse. Já pensou se tu tivesse tendo a restituição porque tu tiver gastado tudo em médico doente? Não ia ser pior? É a perspectiva como a gente olha as coisas e como a vida nos traz. A partir do momento que a gente passa a viver assim, a gente desbloqueia, a vida é mais leve. A gente encontra um olhar mais tranquilo, mais sereno para essas adversidades que nos rodeiam. Porque muitas vezes a gente deixar para depois resolver essas questões, trabalhar o que a gente precisa fazer, a gente gera esses karmas daí, né? Às vezes é com a família, com pessoa ao redor, a gente faz essa loucura, a gente não procura aplicar uma gotinha dessa misericórdia na nossa vida, a gente vai bloqueando e vai gerando karma, vai gerando dificuldade. E o que acontece? A gente desencarna, ninguém vira bolinha de luz. O problema, as emoções, os traumas, eles continuam ali. E a notícia é que o quê? Você vai desencarnar, do lado de lá, desencarnado, você vai ter que trabalhar isso, curar, voltar para um reequilíbrio, entender, estudar, entender a si mesmo, olhar a tua encarnação, entender os teus comportamentos, o que te levou a pensar nisso. Mas isso é a teoria. No colégio, como é que tu coloca em prática? Não tem uma prova? Sim, você vai voltar e vai reencarnar e vai fazer tudo de novo. Talvez não nesse cenário que tu viva hoje, tranquilo, morando aqui, pertinho da praia, numa ilha. Aí tu reencarna num lugar com outras condições, o que é muito comum de acontecer. Até porque o planeta escola que a gente vive está num estado de seguir em frente. E para ele conseguir seguir em frente a caminhada dele, quem habita nele vai ter que estar indo de encontro, certo? Pensa se nós chegamos lá no meio do inferno agora, pegando fogo, as labaredas do lago de fogo assoprando assim, ó. E aí nós convidamos todo mundo, abrimos uma van e fala, gente, vamos pro céu. Desembarcamos a rapaziada lá no céu. Será que o céu não vai virar um inferno? É basicamente esse cenário que a gente vive nos dias na Terra. O convite de despertar, de ser mais brando, de ser mais misericordioso, de procurar entender o propósito da nossa encarnação. Porque a gente ainda não consegue entender na plenitude todas as oportunidades que a gente tem de reajuste, né, de pagar as nossas continhas, que se abrem diariamente na nossa vida. Isso é dentro de casa, isso é a gente sair ali fora, no convívio, isso é a gente olhar para si, damos esse exemplo, acolher as tuas emoções. A tua vida inteira, às vezes, tu convive com uma melancolia, com uma ansiedade, que tu não sabe. Tu parou para tentar entender o que é o gatilho disso? Parou para trabalhar e se acolheu, ou tu fica bravo com isso, quer mascarar e tomar só remédio, remédio, remédio? Tanto que tem um livro interessante, que era uma tese de doutorado que virou livro, que se chama O Lugar do Sofrimento na Sociedade Contemporânea, Atual. Medicalização da Vida, que era uma psicóloga. E que basicamente ela fala isso, gente, tipo, a gente vive num cenário, ninguém está aqui para sofrer, a vida não é uma penitência, longe disso.
Mas é um fato que a gente vai transitar em diferentes emoções. E que sim, tu terminar um relacionamento é dolorido, é chato, é um fato. Sim, desencarnar um ente querido não é legal, nem um pouco, a saudade vai existir. É saudável o luto, sim, tu chorar, tá tudo bem, não tem problema. Agora, tu tem que entender que a gente não pode se entregar de maneira desesperada para isso, como da mesma maneira a gente vai querer só fugir o tempo inteiro disso. Óbvio que o dia de sol é bem mais legal, é mais confortável. Mas se não chover, a gente não tem água. A gente tem que achar o equilíbrio e passando a lidar com as nossas emoções, com os sofrimentos que sim, eventualmente vão acontecer e vão nos visitar, para a gente procurar trabalhar eles, tirar as lições deles, que sim, a gente se depura, a gente evolui, a gente se melhora nessas condições, a gente se faz mais forte. Porque se hoje a gente está na condição que a gente está, no nosso grau de entendimento, para com a nossa família, para com a nossa relação conjugal, para com o nosso trabalho, é tudo o que aconteceu lá atrás com a gente que foi importante para fazer a gente chegar e ser o que a gente é hoje. Eu até vi outro dia um meme, um cara brincando, ele falou, cara, eu amo todos os ex-namorados da minha esposa. Porque se hoje ela é maravilhosa, ela passou por aquilo lá. E de algum motivo ou outro não deu certo, ela errou, ela sofreu. Mas ela melhorou com isso. Tá aqui quem eu tanto amo, como da mesma maneira aconteceu comigo. Agora a gente querer fugir, só mascarar, se arrastar à sombra das questões do que está lá fora, não digo que não seja necessário o tratamento medicamentoso, pelo contrário, falo como farmacêutico, sim, é preciso. Mas agora a gente arrastar a nossa vida nesse contexto como uma fuga contínua, qual que é o sentido disso? A gente acaba utilizando isso de uma maneira para resolver os nossos hábitos equivocados, para continuar tendo eles e sedar, né, empacotar ali, tomar um remédio para resolver aquilo e a gente não mudar em nada. Muitas vezes o que precisa mudar é exatamente o que está gerando o nosso problema e a gente quer ir anestesiando, amortecendo aquilo ali para seguir a nossa vida dessa maneira. Detalhe, tema da palestra misericórdia, que se faz aonde? Nas relações sociais. Eu não tenho como apagar as pessoas. Acabou, apaguei a vela. Não é assim que funciona. Aquilo ali vai continuar ali. Então a gente ter essa responsabilidade emocional para com quem está ao nosso redor, para com nós mesmos, de a gente se valorizar. Porque senão às vezes a gente vive numa carência, numa solidão, num medo tão grande, numa escassez, numa perda que a gente se submete a cada degradação moral, a gente faz cada papelão pelo medo, pela necessidade de ser aceito, um medo de umas... que não tem nem sentido. Então a gente tem que ser misericordioso, se acolher, se valorizar como sim, cara, eu sou uma pessoa legal, eu tenho um bom propósito, eu tenho um bom valor, eu procuro melhorar, eu faço as minhas coisas com carinho, eu me valorizo porque eu sou uma pessoa bacana. É outra energia que eu vou estar irradiando. Agora, tu viver uma relação profissional, conjugal, onde tu vai se assombra e vai viver só no medo de, meu Deus, aquilo... Óbvio que não vai dar certo. Óbvio que vai ser infeliz. Óbvio que emoções desequilibradas vão te visitar. Então, cabe muito a gente ser misericordioso para com nós mesmos. De acolher os erros. Que a gente tem mania de pensar que é uma deformidade moral a criatura. Não. A gente está aqui de provas e expiações. Concorda comigo que nada mais justo que sim a gente viver prova e expiação. Se não precisasse disso, a gente não ia estar encarnado aqui agora. E quando eu falo agora, esse momento que a gente vive, é uma baita oficina, é um campo fértil de trabalho. É só tu ver as loucuras que estão acontecendo no mundo. E qualquer um sente, até o cético mais ateu fala, cara, o mundo está estranho. Está acontecendo... Sim, oportunidade de trabalho e acolher, porque a gente está despertando a consciência, condição de fazer com quem está ao redor e ainda não fez isso. De acolher aquele que sofre mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, fisicamente. É oportunidade da gente se reajustar para com a criação, da gente vivenciar aquilo que tão bem Jesus ensinou. E não vai faltar oportunidade daqui para frente a cada vez mais. Então a gente encontrar isso como um próprio mecanismo de manter o nosso próprio equilíbrio. A nossa consciência serena e tranquila, por ser feliz sendo útil, auxiliando quem está ao redor, por procurar se acolher dentro das dificuldades e das falhas que eventualmente a gente venha a cometer,
mas ter o olhar do quê? No aprendiz, de alguém que quer melhorar, de alguém que quer seguir em frente e fazer de outra maneira. Porque daí a vida fica mais leve, fica mais tranquilo, né? A gente tira aquele peso, aquela coisa, né, de cima da gente. E é essa a proposta da conversa, a gente refletir isso aí num sentido leve e desmistificado, porque senão a gente acaba muitas vezes trazendo, né, as virtudes morais, botar num pedestal Jesus. A gente tem uma mania, eu mesmo, quando é nas palestras, tu vê alguém que quer, o pessoal que trabalha na casa, né, botar num pedestal. Gente, são pessoas como nós, que estamos trabalhando, que tá um monte de problema, que vive um monte de conflito. Quer ver, a pessoa tá aí conversando, tá falando do quê? Do que ela mesmo tá tentando aprender com ela e do que ela mesmo vive. Uma partilha que é mais fácil, a gente aprender e ver que é todo mundo igual, todo mundo tem problema. E a gente conseguir falar disso, olhar para isso, fica mais leve a caminhada, né? A gente desmistifica que não tem bolinha de luz, não tem anjinho aqui. É muito salvo aquelas exceções que nos visitam, o resto é todo mundo na mesma caminhada. Então, já que nós estamos indo junto, que a gente possa compartilhar, viver, sentir com as pessoas que estão ao redor, ser melhor a cada dia, que a vida fica mais leve, né? Falei demais já, né? Tá adiantada a hora aí. É essa reflexão que a gente tinha para a noite de hoje aí, para começar essa semana. Agradeço a paciência, a atenção de todo mundo que se fez presente, né? E que todos possam ter uma boa semana aí na paz do nosso mestre. Boa noite a todos. Boa noite.